está presente em nosso meio aqui nesta hora, fazendo do impossível uma nova história, abrindo o caminho pra você continuar. A porta que está fechada agora vai abrir. Entra na providência e no problema agir. Tudo está em suas mãos, Ele tem todo o poder. Ele é torre forte e invencível na guerra. Ele é o quarto homem da fornalha acesa. Anda sobre as águas do mar e a grande tempestade Ele faz acalmar. Alimenta multidões com 5 pães e 2 peixes. Cura enfermidades e cativos liberta. Rompe as barreiras pra vitória te dar. Deus está presente como Deus igual não há. Onde Deus está presente tudo muda, se transforma, revigora. Ele aviva, Ele restaura, Ele levanta, dá vitória. Todo mal tem que sair porque no nome de Jesus há poder. No nome de Jesus a enfermidade vai embora. O inferno estremece, todo mal desaparece. Os cativos são libertos pela presença de Jesus. O coração humano não tem a capacidade de dar o amor que você precisa para ser feliz. A limitação do coração humano é grande, pois ele não pode fazer nada por si mesmo. Ele dependerá sempre de outro coração que o ajude e que igualmente o ame, para que possa também ser feliz. Nessas condições, o coração humano está sempre sujeito às limitações de outro coração, às vezes até mais frágil e muito mais carente que o nosso próprio coração, aumentando assim cada vez mais o ciclo vicioso da infelicidade. Um carente procura outro carente, um frágil se apoia em outro frágil, na esperança que cada um dê ao outro a felicidade que ambos não têm. O resultado disto é a queda, pois estamos nos apoiando em algo sem sustentação em si mesmo. Da mesma forma, quando alguém quer fazer de nós a sua própria fonte de felicidade, colocando em nossas mãos a sua enorme necessidade de ser feliz, e nós, eu e você, que também estamos precisando desesperadamente de felicidade, nos sentimos confusos e impotentes. É nesse momento de angústia e solidão que devemos nos lembrar daquela frase: Jesus te ama. Jesus te ama, e com um amor que nasce não do coração humano, mas do coração de Deus. Ninguém pode te amar como Jesus te ama, simplesmente porque Jesus não tem amor. Ele é o amor, o verdadeiro amor, que não pode ser encontrado no coração humano, pois vem do alto, é espiritual, sobrenatural, sagrado. Jesus não esperou ser amado por você para também te amar. Ele já te ama, agora, ontem, amanhã e sempre. O seu amor divino não estabelece condições ou imperfeições para te amar. Jesus te ama como você é, pois para Ele não é feio ou bonito, grande ou pequeno, branco ou negro, rico ou pobre, jovem ou velho, pois Jesus não olha sua aparência, mas Ele vê o seu coração. E é ali, no seu coração, que Jesus quer habitar, para lavar as suas feridas, tirar todas as armaduras, secar as suas lágrimas e limpar as cicatrizes da sua alma, porque você é importante demais para Ele. O coração humano não tem culpa de ser limitado. Se alguém não deu a você a felicidade que você esperava, é porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Mas quando você aceitar e receber em seu coração esse amor que perdoa, esse amor que não cobra, esse amor que dá a paz, a alegria, o seu coração humano será transformado em um coração espiritual.
pois nele habitará o amor de Jesus Cristo. Então, quando você começar a olhar, a perdoar e amar como Jesus, finalmente você vai encontrar aquilo que tanto você procura, a felicidade. Pois só o amor de Jesus tem a capacidade de dar tudo o que você precisa para ser feliz. Ninguém pode te amar como Jesus te ama. 5, 4, 3, 2, 1. Lielza Londelo. Sua companhia de todos os sábados. Como é bom estar com você. Como é bom falar de amor para você. Esse é o nosso propósito de todos os sábados, estarmos juntos, reunidos, para cultuarmos a esse Deus maravilhoso, o Senhor Jesus, que é digno de honra, glória, louvor e adoração. E esse sábado também é um sábado muito especial, porque hoje recebemos aqui a participação, também a ajuda, né, para fazer esse culto de uma pessoa que mora nos nossos corações, né? E tem o sangue correndo na veia, é um Lordelo, assim como eu quero chamar ele aqui, Lucas Lordelo, meu primo, né? Meu primo Lucas, retornando à live falando do amor de Deus. Gente, eu estou muito feliz, Lucas, de você estar aqui hoje para conduzir esse culto, não é? Porque louvor é com você, a palavra é com você, testemunha, se quiser, também é com você. Deixa Deus te usar da maneira como Ele quiser, porque eu sei que essa noite será muito especial. A partir de agora, você pode deixar o seu recado, você pode compartilhar, e isso vai nos ajudar muito, porque outras pessoas serão alcançadas, não é, Lucas? Vai ser uma bênção. E vamos começar, hoje ele vai ser super explorado, né? Porque quem manda ter vários dons, né? Do Espírito Santo. Deus presenteou ele com dons do louvor, com dons da palavra, com vários dons, como dom de cura, dom de ministração. E hoje o Senhor vai usar ele de uma forma especial para abençoar nossas vidas, né? E enquanto a gente é abençoado, ele também é abençoado com a presença de Deus. Vamos iniciar esse culto, essa live, este programa, porque também estamos na TV, e eu quero já deixar aqui uma luz especial para todos que estão acompanhando a live através da TV NBN, também através da TV Igor Brasil, canais 12, canal 31, aliás, TV CDN TV Play, havia esquecido, CDN TV Play, canais 12, 131, e também para quem assiste na TV pelo aplicativo Rede ITV, amém? E você, já que a gente vai explorar bastante, já começa explorando com oração, né? Sempre o convidado que ora para iniciarmos a live, e hoje não poderia ser diferente. Vamos orar. Glórias a Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluias. Oramos em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos, meu Senhor, por mais um dia na tua presença, ó Pai. Viemos aqui, meu Senhor, através desta live, meu Senhor, através desse culto de adoração e de ação de graça para o Senhor. Agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Senhor, se fôssemos pagar por aquilo que o Senhor tem feito, Deus, nem todo o ouro do mundo, nem toda a prata do mundo, nem toda a pedra preciosa do mundo pagaria, meu Senhor, um somente dia que o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. Queremos te pedir, Senhor, nesta noite, que o Senhor continue conosco, que o Senhor fale com o teu povo, fale, Senhor, aleluia, com as pessoas que estão nos assistindo neste momento, Pai. Não aquilo que queremos dizer, mas aquilo que os céus têm preparado para as suas vidas. Pai, que neste momento o Senhor visite cada lar, visite cada casa, meu Senhor,
e vai provendo na vida dessas pessoas, Pai, conforme a necessidade de cada uma. O Senhor é aquele que esquadrinha o coração do homem. O Senhor é aquele que sabe, Pai, o que a pessoa precisa, mesmo antes de pedir. Queremos te pedir, ó Deus, fica conosco, desde agora e para sempre, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, glória a Deus. Daqui a pouquinho eu mando alguns recados. Eu quero de coração agradecer a Deus por essa rica oportunidade de mais uma vez estarmos juntos há 5 anos fazendo essa live. Essa é a de número 261, né? Para a glória de Deus. Lielza Lordelo. Lucas vai louvar, daqui a pouquinho participação de Nicásio Pataxó, William Jones, né, Jones? Lordelo também, né, John? Pataxó também, né, John? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você que conhece este hino, conhece esse louvor, adore comigo aí onde você está neste momento. Adore comigo na sua casa. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, tudo pode, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, tudo pode, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus sonhos não podem ser frustrados,
Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Deus é maravilhoso, irmãos. E Deus tem sempre coisas novas para as nossas vidas. Vamos continuar adorando a Ele em nome de Jesus. E você que está acompanhando esta live, você tem a liberdade para adorar a Deus junto comigo. Você tem a liberdade para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Você tem a liberdade de estender as tuas mãos e gritar, e jubilar, e exaltar aquele que não dorme, aquele que não tosqueneja, aquele que não tira um cochilo, mas que está todo o tempo atento para te defender, atento para te livrar, atento para te guardar, atento para mandar providências conforme a tua necessidade. Aleluia. Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vai se cumprir. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Deus de poder. Que hino maravilhoso. Aleluias. Vamos adorar o Senhor com mais um hino. Aleluia. Esse aqui todo mundo conhece. Esse dá para você cantar juntamente comigo. Lucas Lordelo, falando do amor de Deus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Adore comigo.
não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Aleluias, aleluias, aleluias. Adore comigo assim, ó. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em suas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Eu estarei contigo, filho, e se passares pelo fogo, ele não te queima. Estou contigo, estou contigo. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia, glórias a Deus. Lielza Lordelo. Lucas Lordelo, meu Deus. Como não ouvir e não adorar o Senhor, né? O verdadeiro levita, ele traz a presença de Deus para casa, ele leva a adoração ao altar do Senhor e não está sendo diferente, né? Glórias a Deus. Vai descansar um pouquinho, viu, Lucas? Só um pouquinho, só um pouquinho. Hoje a gente explora, né? Enquanto isso, enquanto o Lucas bebe uma água ali, eu quero convidar Nicásio Pataxó. Ele vai trazer uma mensagem para as nossas vidas. E William Jones, vem cá, Jones. Peraí, John. Olha aí. Cuidado. Pra cá. Jesus te ama, Ele te chama.
se preocupa com você. Meu Deus, é um índio mesmo, olha. Johnny, por favor. Ô, Jones, olha, eu não tenho uma música não, John, só você que tem, é? Ninguém fez uma música pra mim. Lielza Lordelo. É, a locução tem aí, né? Se vozeirão é de Olivaldo, Lielza Lordelo. Mas não tem uma música igual a de Jones, né, John? Bora lá, John, que Nicásio Pataxó vai deixar uma mensagem aqui forte para as nossas vidas. É você que é Johnny? É você que é Jones? Eu sou o Jones. Eu sou o Jones. Nicásio Ferreira, falando do amor de Deus. Eu sou De Jones. Deus. Eu sou Jones. Aweri na Pinatônia Missum. Aweri na Pinatônia Missum. Ja atortehu rotehu jaha rotehu macho. Estamos aqui na live falando do amor de Deus para engrandecer o nome do Deus Todo-Poderoso. Salmo de número 37, o salmista diz: Não te indignes por causa dos malfeitores e nem tenhas inveja daqueles que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitará na terra e verdadeiramente tu serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meu dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olhará para o seu lugar e não aparecerá. O ímpio maquina contra o justo, contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada, antesaram o arco para derribarem o pobre necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhe entrará no coração e os seus arcos quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece o dia dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumo se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece-se e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, mas aqueles que foram por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. 25. Fui moço e agora sou velho, porém eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, tu terás a morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios serão desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração e seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em sua mão e nem o condenará quando for julgado.
Espera no Senhor e guarda o teu caminho, e te exaltarás para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. 35. Vi o ímpio com seu grande poder espalhar-se como uma árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o e não se pode encontrar. Nota-se um homem sincero e considera aquilo que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos, e a relíquia dos ímpios todos perecerão, mas a salvação do justo vem no Senhor. Ele é a sua fortaleza nos tempos de angústia. O Senhor os ajudará e os livrará. Ele os salvará dos ímpios, porquanto confiam nele. Aueri Nemissum, Aueri Macan. Vou mandar um alô aqui para o seu Lucas, que está aqui na live. Que ele seja bem-vindo. Um alô para o meu cacique Zeca Pataxó, para o Biranã, para Chauã e para o meu amigo Fabiano, amigo inesquecível. Aueri Macan. Obrigado. Lielza Lordelo. Aueri Conerrone, Cássio Pataxó. Nicásio, ó, a Jô está assistindo a live, a Jô do Rio de Janeiro, e também a Josi, aqui, ela mora em Muritiba. Também quero mandar uma boa noite especial para o pastor Nailton, que está em São Paulo, Nicásio, ele está em São Paulo acompanhando a live. Creuza Conceição também, sempre conosco, Edilson Silva, está também conosco. Erivanda, um beijo para você, Eri. Nara Rúbia, missionária Nara Rúbia. Também o pastor Adalto e a missionária Tamires. Olha que maravilha. Boa noite especial para a Aide, para a Creuza. As irmãs Batista também. Norma, Rita e Daiane, que maravilha, em breve eles estarão aqui adorando ao Senhor. Uma boa noite especial para todos da igreja Deus é Fiel, né? Especialmente a Deus é Fiel 3, onde eu congrego, ali com o pastor Gene, missionária Maria Helena, pastor Amaro, que Deus abençoe a todos. Boa noite para Rodrigo e Letícia, o presbítero Rodrigo, e também a sua esposa Letícia. Boa noite especial para o pastor Pedro, lá de Conceição do Almeida, e a sua esposa Jaque, a missionária Jaqueline. Boa noite especial para a Cremilda, também sempre conosco, Tati e Jorge, Tati do Tia Maria e Jorge Iris Rodrigues. Que Deus abençoe a todos vocês. Ruth, a missionária Ruth em Sapé-Açu, também o Pedrinho, a missionária Osimar Arantes, meu afilhado Daniel do Vale. Que bom ter a companhia de vocês. Vai lá, Nicásio, chama Lucas Lordelo para mim, que ele vai louvar novamente, vai adorar o Senhor. Que maravilha, né? Então, Lucas. Você não é um garoto mau. Porque, Lucas, estamos num final de semana atípico, não é? Um final de semana em que muitas pessoas estão em busca de festas, curtição, né? Buscando uma alegria temporária, podemos dizer assim. Mas estamos aqui no propósito de buscar o que é eterno. Aleluia. E Lucas, ele poderia estar em qualquer outro lugar nessa noite, mas ele escolheu estar na presença de Deus. E eu sei que por causa disso, Lucas, por causa dessa sua decisão de estar aqui hoje adorando ao Rei dos Reis, grandes coisas Ele fará na tua vida. Eu creio e eu sinto a confirmação do Senhor, que a partir de hoje, dessa sua entrega, dessa sua abnegação de ter deixado qualquer coisa para estar aqui, eu sei que Deus está abrindo portas para a sua vida, né? Grandes coisas fará o Senhor, além daquilo que você imagina. Amém? Vamos adorar. Aleluia. Aleluia.
Vamos adorar o Senhor. Adore comigo mais uma vez. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não ver que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Eu não quero contar uma história que você perdeu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, a sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não ver que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Eu não quero contar uma história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, a sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Coração, coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, a sua estrutura é a fé. Coração valente, você não. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, a sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Aleluias, glórias a Deus. Deus é fiel. Jesus passou 3 dias morto para que nós pudéssemos respirar, para que nós pudéssemos, aleluia, ter vida e vida com abundância. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou,
e o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Ressuscitou, exaltado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluias, glórias a Deus. Lucas Lordelo. Aleluias.
Você está assistindo a live Falando do Amor de Deus. Compartilhe, dê um like, inscreva-se em nossos canais. É muito importante para continuarmos propagando o Evangelho do Senhor Jesus. Live Falando do Amor de Deus. Lielza Lordelo. Impactada, né, com o que Deus está fazendo aqui nessa live, né, Liz? Vem cá, Liz. Liz é uma princesa que hoje está aqui intercedendo na live. Olha que coisa mais linda, gente. Deixa eu puxar o púlpito aqui um pouquinho só. Aí, chega para trás aí, Lucas, para isso. Oi? Para quem não conhece, essa é Liz, a filha de Lucas Lordelo, neta de Eliene Lordelo. Gente, Eliene, minha prima, né? Essa querida que mora em Sapé-Açu, aqui no estado da Bahia, né? Eu em breve estará aqui também louvando, né? Aí vai ser Eliene louvando, você pregando de novo. Eita, vai ser forte. Os duetos também. Meu Deus, vai ser lindo demais, né, Liz? É? Manda um alô para sua avó. Oi? Dá a paz do Senhor para todo mundo aí. Beijo, vó. Uma boneca linda. Nesse momento a gente vai ouvir uma palavra, né, que Deus preparou para as nossas vidas. Olha que a live acontece a cada semana. E quando termina uma live, eu começo a orar e a perguntar a Deus, quem, Senhor, o Senhor quer para a próxima semana? E a gente entra em jejum, em oração e pedindo a Deus para conduzir segundo a vontade dEle. E essa semana eu fiquei sem a resposta, não é? Até, eu creio que o dia de ontem, eu fiquei sem essa resposta de Deus, de quem que Ele queria. Mas eu fiquei muito feliz quando o Senhor me falou que é Lucas Lordelo. E a gente sabe que Lucas é muito usado por Deus, ele tem um ministério forte, e eu falo isso para a glória de Deus. Porque muitas coisas o Senhor tem feito através da vida dele, né? Queiram ou não, eu estou falando da vontade do inimigo, né? Que não quer que ele prospere, mas quando Deus decreta, aí não tem jeito. O chamado tem que ser vivido, tem que ser realizado, não é, Lucas? Vamos orar? Vem cá, Liz, me ajuda aqui em oração. Eu vou orar aqui, Liz, e você vai concordar comigo. Passa para cá. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos na Tua presença, Deus, desde o início. E já podemos sentir a Tua presença aqui neste lugar. Eu sei que o Senhor já falou conosco através dos louvores. Mas fala um pouquinho mais agora, por meio da Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, seja uma palavra suave, doce, ou uma palavra até dura, mas que venha trazer transformação de vidas, que venha ser divisor de águas, Senhor, como nessa tarde eu profetizei, que vidas sejam tocadas por Teu Espírito Santo. Que a partir, Senhor, deste culto, dessa live, esse programa, pessoas venham repensar no que estão fazendo de sua própria vida. Venham a refletir sobre para onde os seus passos estão conduzindo. Deus, que o Senhor venha falar ao coração de muitos, de todos. Que o Senhor venha curar corpo físico. Que o Senhor venha curar a alma, trazer libertação, trazer renovo, trazer alegria aos corações entristecidos. Senhor, que Tu venhas trazer, Pai, provisão e providência para a vida de cada um. Que o Senhor venha, Pai, abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, para que vidas
possam ser tocadas, transformadas e que possam, Senhor, ver e entender, contemplar qual é o teu plano que é perfeito. Oh Deus, é agradável. O teu plano é bom, Senhor, para as nossas vidas, é o melhor que pode existir. Muitos estão caminhando a passos largos, Senhor, para a destruição, para o nada, para a ruína. Mas que bom que há pessoas, Senhor, como todas essas que estão assistindo essa live, que podem se alegrar na tua presença, Senhor, de teu nome escrito no livro da vida. Obrigada, Deus, pela presença de Lucas aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor usará o teu filho hoje como um canal de bênçãos, como uma atalaia, um porta-voz, Senhor, do teu Espírito. Obrigada, Jesus. Desde já eu te agradeço e te peço que enquanto ele estiver pregando a palavra, que o Senhor trabalhe, Senhor amado, movimente teus anjos para abençoar o teu filho e surpreenda ele, Pai, a partir deste momento, durante toda a semana, durante todo o mês e o ano, que o Senhor venha fazer coisas extraordinárias na vida dele. Assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Liz? Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém. Você que está nos acompanhando nesta noite, eu peço que abram as suas Bíblias comigo no livro de Salmos. Livro de Salmos, número 137. Salmos, número 137. Aleluias. E o título dessa mensagem, o título desse salmo diz o seguinte: Saudades da Pátria. A partir do verso 1, Salmo número 137, está escrito dessa maneira: Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porque aquele que nos levaram cativos nos pediram uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terras estranhas? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra a sua destreza. Apague-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, minha maior alegria. Amém? Aleluias. Querido Deus e eterno Pai, em concordância, ó Deus, com a tua serva, meu Pai, queremos te pedir, maravilhoso Espírito Santo de Deus, que o Senhor conduza os meus lábios, Senhor, nesta noite. Conduza, meu Senhor, o meu entendimento. Pai, que aquilo que saia, Senhor, da minha boca não seja meu, mas seja teu. Senhor, meu Deus, eu me entrego em tuas mãos. Domina sobre a minha vida. Domina, Senhor, sobre tudo em mim, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o salmo que eu acabei de ler agora, ele é um dos salmos mais tristes da Bíblia Sagrada. Não só um dos salmos mais tristes, mas ele é também uma das histórias mais tristes da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque este salmo, ele relata a história de um povo que foi escravizado. Esse salmo, ele relata a história de um povo que foi levado cativo para a Babilônia. E para nós entendermos um pouquinho dessa história, precisamos voltar lá atrás, lá no tempo da criação,
Quando disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus formou um jardim perfeito e pegou o homem e colocou no meio desse jardim para lavrar, para dominar sobre toda a sua criação debaixo da terra. Deus pegou toda a sua criação. Deus pegou os mares, Deus pegou a terra, Deus pegou os animais que vivem na água, que vivem no céu, que vivem na terra, e falou para o homem: domine sobre tudo. Você tem o controle de tudo. Cresça, tenha filhos, multiplique sobre a terra. Só que nós vemos pela palavra de Deus que a natureza humana parece ser contrária à natureza de Deus. Mesmo Deus falando no princípio, criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só que quando nós analisamos bem, parece que não é. Parece que não é da maneira que Deus falou, mas só parece. Porque Deus, Ele é perfeito. Porque Deus, Ele é justo. Porque Deus, Ele não pode mentir. Deus, Ele não mente. Deus não se arrepende. E nós nos encontramos em situações, muitas vezes, que nós passamos por mentiroso. Nós nos encontramos em situações que muitas das vezes nós desejamos o mal para o nosso próximo. Nós nos encontramos em situações que muitas vezes nós sabemos que um Deus jamais faria isso. Olha para você neste momento e veja, tenta imaginar o teu Deus agindo dessa maneira que você está agindo. Você consegue ver que Deus não faria as coisas que você faz. Você consegue ver que Deus não trataria o próximo da maneira que você trata. Então você consegue ver que o amor de Deus é um amor incondicional. Mas por que a Bíblia diz que fomos feitos à imagem e semelhança dele? Nós vemos na Bíblia que antes do pecado existia um povo perfeito. Antes do pecado existia um povo que ele não tinha dor. Existia um povo que ele não sofria de enfermidades. Existia um povo que ele não reclamava dos espinhos furando os seus pés. Tinha um povo que não precisava acordar tão cedo para trabalhar, batalhar o dia todo, às vezes até sofrer o dia todo para levar um pão para casa. Não precisava, porque tudo era perfeito. Porque neste lugar, aquela palavra se cumpria literalmente. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus pode ficar doente? Não. Deus pode mentir? Não. Deus pode falar algo e não cumprir? Não. Deus pode morrer? Não. Então nós éramos, preste atenção, nós éramos a imagem e semelhança de Deus antes do pecado. Antes do pecado. Então, conhecendo bem a natureza do homem e conhecendo bem a história da Bíblia, nós podemos ver que depois do pecado de Adão, entraram as dores, entraram as enfermidades, entraram as maldições. A mulher passou a ter dor quando vai dar à luz. O homem passou a viver pelo suor do seu trabalho. A terra já não era mais a mesma. O homem já não era mais um ser imortal, mas um ser carnal. A escama dos seus olhos caiu e ele conseguiu ver a sua nudez. E ele agora já não era mais tão íntimo de Deus, mas ele agora fugia da presença de Deus. Tem alguma semelhança nos dias que nós vivemos hoje? Você conhece alguém que está fugindo da presença de Deus? Você conhece alguém que está correndo? Você conhece alguém que Deus está chamando, que Deus está dando oportunidade e essa pessoa está se escondendo como fez Adão? Exatamente, por causa do pecado.
O pecado trouxe todas essas consequências e o pecado também trouxe vergonha para o homem. Muitas vezes aquele que pecou deixa de se achegar a Deus, não é porque ele não quer, é porque ele tem vergonha das coisas que fez, é porque ele tem vergonha, ele sabe que está errado e sabe que é indigno de se achegar na presença daquele que é santo, que é perfeito. Então Adão caiu, aí Deus pegou, deu uma nova oportunidade à descendência de Adão. Deus agora chama um homem na terra de Ur dos Caldeus, chamado de Abrão. E Deus, ele pega esse homem e ele faz uma promessa: a tua descendência será incontável, assim como a areia da praia, assim como as estrelas do céu, será a tua descendência, e eu farei de ti bendita todas as nações da terra, todas as famílias da terra será bendita em ti. Então nós podemos ver a misericórdia de Deus por dar ao homem mais uma oportunidade. Nós conseguimos ver a bondade de Deus em dar ao homem mais uma chance. Só que Deus, ele já tinha dado uma chance antes ao homem, na arca de Noé. Deus, ele queria destruir a terra, porque se multiplicou a iniquidade do homem. E Deus, ele preservou a vida de Noé. Só que a descendência de Noé chegou num lugar, e lá eles passaram novamente a pecar. Lá na Mesopotâmia, eles desenvolveram o grande império babilônico, tem Babel como a sede do império, a capital do império babilônico. Então Deus novamente, o homem errou, Deus dá uma nova chance e chama Abraão. Aí Abraão vem e começa a servir a Deus, e Abraão é conhecido como o pai da fé. Aleluias! Abraão é conhecido como um homem que tem a fé extraordinária. Por quê? Porque Deus pediu a Abraão o seu próprio filho. Deus pediu a Abraão que caminhasse em direção a uma terra que ele nem sabia para onde estava indo. E Abraão obedeceu a voz de Deus. Abraão deixou o seu pai, deixou sua terra e caminhou em direção a um Deus que ele não conhecia, caminhou em direção a um Deus que ele não via, caminhou em direção a um Deus que ele não sabia nem qual era o seu nome. Aí a descendência de Abraão errou, a descendência de Abraão pecou. A descendência de Abraão foi cair no cativeiro do Egito e passou 400 anos escravizado no Egito. E Deus agora, por ser misericordioso, Deus deu uma chance no jardim, Deus deu uma chance no dilúvio, Deus deu uma chance quando chamou Abraão. Deus agora ouviu o clamor do seu povo lá em Babilônia. Deus agora ouviu o clamor do seu povo lá no Egito e enviou um Salvador, enviou ali um libertador, tendo Moisés como líder daquele povo. E o povo, nós podemos ver que ele atravessa o mar vermelho a pés enxutos. Aleluia, o povo atravessa o mar e novamente a fé do povo dá uma recaída. A fé do povo começa a ser abalada. O povo agora esquece do Deus que lhe tirou da escravidão na terra do Egito. E eles fazem um bezerro de ouro para adorar, dizendo: está aí o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Só que nós conhecemos bem o nosso Deus e sabemos que Ele é o Deus que tem um amor incondicional com o seu povo. Você consegue ver até agora que eu te dei 5 exemplos de que Deus fez o homem perfeito e o homem errou, e Deus continua dando oportunidade a este povo. Deus continua ainda tentando, sarando a ferida desse povo.
Deus ainda está batalhando por este povo, mesmo sendo um povo mau, mesmo sendo um povo ruim, mesmo sendo um povo que não tem fidelidade, mesmo sendo um povo que não merece o Deus que tem. Mas Deus, Ele sabe quem Ele é, e Ele sabe que Ele é perfeito, e Ele sabe que o amor dEle é incondicional. Deus não precisa de condições para amar. Deus, Ele é o próprio amor. E aí agora Deus pega esse povo que saiu da terra do Egito, o povo que estava sendo mordido pelas serpentes por causa da murmuração, e Deus, Ele decide colocar no meio do deserto uma serpente de bronze, para que todo aquele que olhasse para essa serpente ficaria sarado e não morreria mais. Agora eu te pergunto, o povo merecia isso? Não, o povo não merecia, mas o nosso Deus, Ele é fiel. Mas o nosso Deus, Ele ama o seu povo. Mas o nosso Deus, Ele está dizendo: o meu plano nunca foi te ver sofrer, o meu plano nunca foi te ver escravizado, o meu plano nunca foi te ver morrendo. Por quê? Porque eu te fiz um ser imortal, porque eu te fiz um ser perfeito. Então Deus a todo tempo Ele tenta sarar, Deus a todo tempo Ele tenta chamar para perto o seu povo. E nós podemos ver pela palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo de número 23, verso 16, Ele vai dizer: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te dá saúde, eu sou o Senhor que estou atento para te livrar de todo mal. Deus volta a confirmar essa palavra, livro de Êxodo, capítulo de número 23, e vai dizer: eu tirarei do meio de ti todas as enfermidades, eu arrancarei do meio de ti toda a doença, ela não mais vai te assolar. E Deus continua a dar chance ao seu povo, e Deus continua a dar oportunidade para o seu povo. Deus continua ali olhando o seu povo cuidadosamente, dizendo: esse daqui precisa de cuidado, esse precisa de uma cura, esse precisa de uma providência na alimentação. Vou mandar maná do céu, vou mandar carne para ele comer, vou mandar coluna de fogo para esquentar, vou mandar nuvem de dia para não se queimar do sol. O amor de Deus não tem como ser medido. O amor de Deus, ele não tem como ser mensurado, porque Deus, ele é o próprio amor. Nós tentamos imaginar a causa por que Deus faz essas coisas e nós não conseguimos entender. A única coisa que conseguimos entender é que Deus é amor, é que Deus é santo, é que Deus é perfeito. Você conhece uma pessoa que vive errando, mas mesmo assim está bem? Porque a graça de Deus está sobre a vida dela, a graça de Deus está sobre ela. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, o salmo que nós acabamos de ler: junto ao rio das Babilônias nos assentamos e chorando, lembrando de Sião. Por quê? Porque o povo foi levado cativo agora para a Babilônia. O povo foi novamente escravizado, porque o povo de Israel vivia sempre essa mesma história. O povo estava bem, o povo estava adorando a Deus. Daqui a pouco o povo começava a se prostituir, o povo começava a deixar o Senhor dos exércitos por deuses pagãos. Então os inimigos vinham, destruir a sua terra, destruir as suas plantações, tocavam fogo nas suas casas e os escravizava. E Deus levantava um juiz para libertar o seu povo. E assim sucessivamente, várias vezes, Deus se reconcilia com o seu povo, ou melhor, o povo se reconcilia com Deus. O povo se reconcilia com Deus.
Aí daqui a pouco o povo deixa Deus, o inimigo leva o povo, escraviza o povo. Aí Deus levanta um juiz, aí de novo Deus levanta outro juiz, e Deus levanta outro juiz. E chegou o momento em que o povo foi levado cativo para a Babilônia. O povo foi para a Babilônia. E Babilônia é descrito na Bíblia, no livro de Isaías, como o ornamento dos fortes, a glória e a soberba dos caldeus, a grande prostituta e mãe de todas as abominações da terra. Então perceba que o lugar para onde o povo de Deus está indo não é qualquer lugar, é a mãe de todas as abominações e prostituições de toda a terra. Então perceba que por esse motivo, Daniel e os outros demais homens que estavam lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, não quiseram participar do banquete do rei, não quiseram participar da mesa do rei, porque eles sabiam que todo aquele alimento, eles sabiam que todo aquele lugar, eles sabiam que tudo aquilo ali era oferecido aos deuses de Babilônia. Babilônia era conhecido como uma terra idólatra. Babilônia e toda aquela região mesopotâmica era conhecida por ter e adorar muitos deuses. Lá ele adorava deuses como Ixitá, como Marduk, como Nana e Nana, entre muitos outros deuses. Então agora o povo é levado para um lugar em que não era um simples lugar qualquer, era para a mãe de todas as abominações na terra. Só que nós conseguimos ver, irmão, no livro de Daniel, capítulo de número 9, Daniel vai orar e vai dizer: ah, Senhor Jeová, nos perdoa porque nós não procedemos como deveria. Senhor, nos perdoa porque nós não demos ouvido aos teus profetas. Nos perdoa, Senhor, porque nós andamos segundo a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. A Bíblia vai dizer que o livro da lei estava perdido dentro do templo. O povo tinha se esquecido do Deus vivo. O povo tinha se esquecido daquele que o formou, daquele que tirou da terra do Egito, daquele que ele formou com perfeição. E estava vivendo segundo seu próprio vontade, estava vivendo segundo a sua própria natureza. Não tinha Deus algum acima dele. Eu faço o que eu quero. Talvez você esteja neste momento como essas pessoas, dizendo: eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu não devo satisfação a ninguém, que nada. Mas eu quero te dizer: não dê espaço para que Deus permita um cativeiro na tua vida. Não dê espaço para que Deus permita uma prisão na tua vida. E quando eu falo de prisão, eu não falo de cadeias, de grades, não. Eu falo de prisões, muitas vezes de enfermidade, muitas vezes prisões espirituais. Quem sabe neste momento você esteja preso pela depressão. Quem sabe neste momento você esteja preso neste momento por uma mágoa que te fizeram no passado, por uma frustração, por uma decepção. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que operou no passado é o Deus que ainda liberta o seu povo de cativeiro ainda hoje, porque está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Deus libertou no passado, Deus liberta no presente, e Deus sempre dará chance ao seu povo. Mas só que essa chance, ela não é eterna,
porque nós estamos nesta terra somente esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o tempo que tu tem é o tempo em que Ele vai voltar, mas nós não sabemos o tempo em que Ele vai voltar. Então o momento é agora. O momento de se arrepender é agora. O momento de fazer o que Daniel fez é agora. De se ajoelhar e dizer: Senhor, eu não dei ouvido à tua palavra. Senhor, eu não dei ouvido aos teus profetas. Senhor, eu não me procedi como deveria. E Deus, por ser um ser extremamente misericordioso, e Deus, pelo fato do sangue de Jesus Cristo está e foi derramado por causa da sua vida, Deus fará de você hoje, neste momento, uma nova criatura. Porque o véu foi rasgado e Deus, Ele te deu livre acesso até a presença dEle. Antigamente precisava, aleluia, Deus descer sobre a arca da aliança para falar com o sumo sacerdote. Mas hoje nós podemos ajoelhar, hoje nós podemos nos achegar a Deus na certeza de que Ele está nos ouvindo, irmão. Só que só tem um porém. Só tem um porém nisso tudo. Deus, Ele está ouvindo. Deus, Ele está te ouvindo como tu abre a boca. Mas eu te pergunto: o sangue de Jesus já te lavou hoje novamente? Mas como eu faço, irmão, para o sangue de Jesus me lavar hoje novamente? Arrependa dos nossos pecados. Conversa com Ele. Pede perdão a Ele. Fala: Senhor, eu tenho errado. Senhor, eu não tenho me procedido como deveria. Senhor, eu não dei ouvido aos teus profetas. Senhor, eu sei que tu enviaste o teu filho Jesus Cristo para morrer em meu lugar e me salvar. Eu sei que tu enviaste o teu filho Jesus Cristo, Pai, aleluia, para me justificar, Senhor, e me fazer embaixador do teu reino. Então hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então hoje eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Porque o único motivo que nos impede de se achegar a Deus somos nós mesmos. O único motivo que nos impede de ver a glória de Deus somos nós mesmos. Ninguém te impede de ver a glória de Deus, não. Ninguém te impede de ser salvo, não. Ninguém te impede de desfrutar coisas maravilhosas na presença de Deus, não. Ninguém te impede de vencer as batalhas, de vencer as guerras. Só você pode se impedir. Porque ainda que o inimigo seja grande, como a grande Babilônia, Deus sempre vai enviar um libertador. E se preciso for, Ele mesmo batalha as tuas guerras, Ele mesmo batalha a tua peleja. Ele mesmo envia anjo e mata todos os inimigos que está te afrontando. Porque o nosso Deus é Deus, aleluia, de providência. É o Deus que não deixa o seu povo, aleluia, desamparado. Então o salmo que nós acabamos de ler vai dizer: à beira do rio de Babilônia eu sentei e chorei, lembrando de Jerusalém. O que é que essa palavra quer dizer? Essa palavra quer dizer, historiadores dizem que as levas para a Babilônia foi cerca de 50 mil pessoas. Então o povo no meio do caminho, imagine, um povo que era livre, um povo que estava vivendo da maneira que bem queria. O livro estava perdido, o povo não sabia mais como servir a Deus. Agora o povo tem as suas casas incendiadas, o povo tem o templo destruído, a cidade incendiada. O povo tem agora inimigos lhe levando aprisionados para uma terra estranha. E o povo chega perto do grande rio Eufrates, o grande rio da Babilônia, e começa a se assentar, e começa a chorar, lembrando de Jerusalém.
lembrando do Deus que ele servia, lembrando de quando Deus fazia coisas boas para ele, mesmo sem ele merecer. E eles naquele momento pegaram os seus instrumentos, pegaram as suas harpas e penduraram nas árvores, penduraram nos salgueiros, deixaram pelo caminho e disseram: como vamos adorar a Deus em terra estrangeira? Eu não tenho ânimo, eu não tenho como adorar a Deus passando esta luta, passando essa dificuldade, sendo escravizado por enfermidades, sendo escravizado por inimigos. Mas quando nós nos achegamos para Deus e dizemos: Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, eu me arrependo de tudo que eu tenho feito, Deus, ele envia, irmão, para a tua vida a libertação. Deus, ele envia para a tua vida a reconciliação. Deus, ele envia para a tua vida, meu amigo, aquilo que você está necessitando. Está aprisionado, então ele te liberta. Está doente, ele é cura para você. Está com fome, ele é maná. Deus, ele é o que você precisar, mas você precisa estar na posição. Eu não vim aqui para perguntar qual é o teu pecado. Eu não vim aqui para perguntar o que você está fazendo. Não! Eu vim aqui para perguntar: analisa a tua vida, se olha por dentro e vê, está bom para você? Está bom viver dessa maneira? Você está vivendo da maneira que Deus quer que você viva? Porque se a resposta for não, dobra os teus joelhos, e conversa com Ele. E o teu Pai que te observa em oculto te recompensará. E o teu Pai que em secreto te ouve, aleluia, te responderá, porque diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Eu quero te dizer, o nosso Deus, ele é maior do que qualquer enfermidade. O nosso Deus, ele é maior do que qualquer distúrbio. O nosso Deus, ele é maior do que qualquer depressão. O nosso Deus, ele é maior do que tudo que aflige o homem. Então perceba que Deus, ele resgata o seu povo de Babilônia, e o povo novamente volta a errar, e o povo novamente volta a pecar. Aí Deus agora precisa enviar o seu Filho unigênito, que está no céu, para vir a esta terra e nascer em Belém da Judeia, numa manjedoura. E ele é conhecido por levar todo o pecado do mundo. Ele é conhecido lá no livro de Isaías 53, que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus agora envia o seu Filho Jesus para dizer: todos pecaram, meu filho, e destituídos foram da minha glória. Esse povo sozinho não consegue, mas eu vou te enviar, e tu vai mostrar para ele de que eles poderiam me servir perfeitamente, mas eles falharam. Mostra para ele de que eles não quiseram me adorar, mas eu vou te enviar pelo meu amor, e tu vai morrer por aquele povo, e eu vou morar eternamente com eles. Então percebemos que quando a Bíblia diz que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, ele está falando literalmente, irmãos. Ele está falando de maneira literária. Por quê, irmão Lucas? Prova isso. Já foi provado na criação, quando Deus criou um homem imortal. Já foi provado na criação, quando o homem não era afligido por coisas que é hoje. Se hoje sofremos é por causa de pecado.
Mas isso não significa que você esteja no pecado. Isso significa que um dia pecaram. E que nós, quando não conhecemos a Cristo, pagamos esse preço até hoje. Mas Jesus veio para quebrar a maldição. Mas Jesus veio para levar o fardo. Porque está escrito que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero te dizer que toda tribulação foi paga. Eu quero te dizer que toda enfermidade foi levada, que tudo que te afligia foi pago por Jesus Cristo, e que hoje nós somos salvos, e que hoje nós somos curados, e que hoje nós somos libertos, e que hoje nós merecemos, aleluia, os melhores lugares, porque Cristo já nos fez seu filho. Cristo já nos fez filho de Deus pelo seu sangue. Porque está escrito que todos aqueles quanto receberam, deu-lhe o poder de se fazer filho de Deus. Aquele que recebe a Cristo Jesus, aquele que coloca Jesus Cristo na frente, aquele que aceita o que Jesus fez naquela cruz, ele se torna filho de Deus, ele se torna o povo eleito, a nação santa, o povo adquirido. Aquele que reconhece o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, ele consegue desfrutar das maravilhas de Deus, porque agora ele sabe quem ele é em Cristo Jesus, porque agora ele sabe que muitas vezes as coisas que ele sente não é pela vontade de Deus, mas é por não conhecer a palavra. Ele agora entende que muitas das vezes a tribulação que ele passa não é pela vontade de Deus, mas é porque ele não teve sabedoria para vigiar por onde está entrando aquele mal. Ele agora sabe que os melhores lugares pertencem a ele. Ele agora sabe que ele é embaixador de Jesus, e quando ele abre a boca, é Jesus quem fala na boca dele. É por isso que os demônios se sujeitam. É por isso que as enfermidades se sujeitam. É por isso que tudo se sujeita. Porque quando nós abrimos a boca, é Jesus falando. Porque nós falamos no nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus se prostra todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Eu quero te dizer que este problema que está na tua vida, ele não é grande. É porque Jesus ainda não chegou tão forte na tua vida. Mas como, irmão Lucas, ele vai chegar forte? É você analisando a palavra e dizendo: Senhor, eu creio no que o Senhor fez e não aceito isso na minha vida. Senhor Jesus, eu sei o que o Senhor fez naquela cruz. Senhor Jesus, repita comigo neste momento: Senhor Jesus, eu aceito tudo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Eu aceito o Senhor ter me chamado para ser o teu filho. Eu não merecia nada, eu estava fora da tua presença, mas o Senhor desceu do céu e me deu um lugar nos céus juntamente contigo. Mas o Senhor desceu dos céus e arrancou de mim toda a dor e enfermidade. Mas o Senhor desceu do céu e me deu a paz. Então, Jesus, eu aceito a minha paz, eu aceito a minha cura, eu aceito a minha salvação, e eu te peço que continue reinando sobre a minha vida, continue reinando sobre a minha casa, continue reinando sobre a minha família. Vou revelar algo agora muito importante para você. Você que está assistindo neste momento, comece a fazer isso a partir de hoje. Você vai ver a diferença que vai ter na tua vida. Você vai ver as coisas começarem a fluir na tua vida. É você saber que quando você fala, é Jesus quem fala através de você. Porque você se conhece em Jesus. Você se conhece em Jesus. Você sabe quem é você em Cristo Jesus. Porque se você se conhecer, você vai ver que o inimigo já não é tão grande. Você vai ver que a enfermidade não é tão grande.
que os problemas não é tão grande. Você vai perceber que as tribulações não é tão grande. Porque quando você decreta, Jesus assina lá em cima. Porque quando você ordena, Ele ordena também. Porque tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Começa hoje a decretar. Começa hoje neste momento, aleluia, a falar, a pedir com fé no nome de Jesus, como quem conhece o que Ele fez, porque coisas extraordinárias vai passar a acontecer na tua vida. Talvez o teu problema não seja como em Babilônia, que você foi escravizado por um povo pagão. Talvez o teu cativeiro hoje é uma depressão. O teu cativeiro hoje é uma frustração. O teu cativeiro hoje é alguém que te abusou quando você era pequeno, quando você era pequena. Mas eu quero te dizer que se você deixar em Jesus todo o fardo, você consegue caminhar leve. E você vê aonde Ele vai te colocar e o que Ele vai fazer na tua vida. Não importa o cativeiro, o que importa é a quem você clama, a quem você serve. Não importa o tamanho do inimigo, o que importa é quando nós nos achegamos para Ele, Ele se achega para nós. Aleluia. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Eu quero louvar um hino, e esse hino, ele relata muito bem a história deste povo. O povo que foi levado, o povo que foi escravizado. Mas quando o povo clama ao seu Deus, Ele ouve. Quando o povo clama ao seu Deus, Ele entra no meio desta peleja e vence essa guerra e liberta o teu povo. Não sei qual é o cativeiro, mas esse hino é para você. Aleluia, adore comigo. Aleluia. Aleluias. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama a teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama a teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Aleluias. Nós conseguimos ver que Deus, Ele pode libertar de Babilônia. Babilônia é conhecido como mãe das prostituições e abominações.
Eu não sei se você estava como eu em prostituição. Eu não sei se você estava como eu se embriagando. Eu não sei se você estava como eu escravizado. Mas eu quero te dizer que quando nós clamamos, Deus entra no meio desta guerra e vence. Aleluia. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama a teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama a teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama a teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Aleluias, glórias a Deus. Sou grato a Deus por esta oportunidade. Aleluia. E que Deus continue abençoando a vida de todos os irmãos que ouviram esta palavra. Nunca desista, nunca se entregue, mas sempre saiba que existe um Deus que pode te livrar de todo o cativeiro. Amém. Aleluia. Amém. Lielza Lordelo. Que coisa linda, meu Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 122, orai por Israel. E há uma promessa nisso, Lucas, né? Como você falou, quem ora por Israel, ele é abençoado. Tanto Israel é abençoada, como aquele que ora por Israel recebe também as bênçãos de Deus. É uma promessa do Senhor, né? Meu Deus, é forte, viu? Que mensagem profunda. Que Deus continue abençoando a vida de Lucas. Puxa aqui um pouquinho. Que Deus continue te usando nessa terra, né, dessa forma extraordinária. Algumas pessoas disseram assim, mas uma pessoa só na live? A live precisa de 2, 3, 4? Não. A live precisa do Espírito Santo de Deus. Somente. Tão somente. E Ele usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer. E nós estamos aqui regozijados, agradecidos ao Senhor por tudo que Ele fez por meio dessa live, por meio da sua vida, Lucas. Eu sei que tudo isso não é em vão, nenhum sacrifício, nenhum esforço, não é? Porque eu sei que você saiu da sua cidade para vir tão longe, para pregoar a palavra de Deus, para adorá-lo em louvores que tocaram profundamente nossas vidas. Não falo isso para exaltar você, mas para te animar, para que você continue marchando nessa terra, perseverando, porque o Senhor é contigo. E é forte, gente. A presença de Deus aqui nesse altar está muito forte. E dessa forma, encerrando essa live, eu espero que essa unção que eu estou sentindo aqui, que Lucas está sentindo, possa tocar a tua vida.
possa transformar a sua vida, possa fazer com que bênçãos sejam derramadas sobre a tua casa, sobre os teus. A gente se constrange na presença de Deus. A gente se constrange porque somos falhos, somos pecadores. Mas o que Deus faz, por sua graça, por sua infinita misericórdia, é que nos motiva a caminhar, prosseguir. E eu louvo a Deus por tudo isso. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa live, por esse culto ao Senhor. Obrigado pelo aprendizado que tivemos hoje aqui, por meio dessa palavra. Pelo Senhor estabelecer essa comunhão por meio dos louvores. Obrigada, Senhor. Que o nosso coração seja forte como o teu. Que possamos estar atentos a ouvir a tua voz, a obedecer-te, a atender o teu chamado. Obrigada, Deus, por tudo. Lucas, obrigada. Eu estou muito tocada mesmo, porque Deus é fiel. As suas misericórdias se renovam a cada dia, a cada amanhecer. E eu quero, nessa live, número 261, louvar a Deus também por minha família, por meu esposo Olivaldo, que hoje está vivo, porque foi uma batalha muito grande essa semana, com questões de saúde e tudo mais. 8 dias, né? Logo depois da live da semana passada, meu esposo se sentiu muito mal, e de madrugada a gente acabou indo para o atendimento médico. 3 horas da manhã, de sábado para domingo, estávamos no atendimento médico de emergência, em prol da vida dele. Mas, glórias a Deus pelos médicos, mas o que Deus fez na vida dele é algo extraordinário. A pressão dele ficou em 9/3. Ele que é hipertenso, né? Então, assim, só Deus pode fazer isso, só Deus livra. E da mesma maneira que, como o Senhor faz na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus, Ele também faz na sua vida. Você que se dedicou a estar diante dessa live, diante dessa tela de TV, ou celular, tablet, o que for, saiba que o Senhor já está fazendo, já está operando no meio dos teus, na tua saúde, tocando teus ossos, teu corpo físico. E para concluir essa live, eu quero pedir a Lucas, né? A Lucas que venha fazer uma oração de cura e de libertação neste momento, né? Eu senti de Deus isso, porque há famílias que estão padecendo porque não conhecem o poder de Deus, ou não tem mais fé, não tem mais ânimo, vê os milagres acontecerem na vida dos outros e não acontecerem na sua própria vida, no meio dos seus. Mas há um segredo para isso: adoração em vez de murmuração. Amém? Aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Oremos, irmãos, em nome de Jesus. Antes de orar, eu peço a todos vocês que estão nos assistindo neste momento, que vocês entendam só uma coisa, e que é de extrema importância para os milagres acontecerem em tua vida. O que é que você precisa saber? Você precisa saber que o milagre é para você tão como a salvação é. Porque no mesmo sacrifício de Cristo Jesus, que derramou o sangue para dar salvação, Ele também foi ferido, e as suas chagas trouxeram cura para as nossas vidas. Então, automaticamente, se eu te pergunto, você é salvo? Se sua resposta for sim, isso significa que você também é curado, porque foi o mesmo sacrifício. Não tem como Jesus ter morrido e só te salvou e te largou enfermo. Se Jesus morreu, Ele te salvou e te curou.
Porque do hebraico, do grego, salvar quer dizer curar. Então em um só sacrifício Jesus fez as duas coisas. Declare comigo neste momento: eu estou curado em Cristo Jesus, porque eu creio no sacrifício que Ele fez naquela cruz. Coloca a tua mão no local da enfermidade, que eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Pai, neste momento eu não consigo ver, meu Pai, quantas pessoas, ó Deus, estão necessitando do teu milagre nesta noite. Senhor meu Deus, quantas pessoas estão necessitando, ó Deus, da tua providência. Quantas estão gastando, ó Deus, dinheiro com remédios. Quantas, Deus, estão chorando agora, Pai, porque a dor não passa. Algumas, ó Deus, estão chorando porque foram desenganadas pelo médico, ó Pai. Está escrito na tua palavra, ó Deus, que nós somos embaixadores de Cristo, Pai. E na autoridade de embaixador de Cristo eu decreto agora que todo espírito de enfermidade deixe essa pessoa agora, em nome de Jesus. Aonde você estiver, se você estiver em qualquer lugar do corpo dela, se você estiver escondido, nem que saiba em uma bactéria dentro desta pessoa, eu te repreendo em nome de Jesus. Sejam curados agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que toda enfermidade agora seja curada pelo poder que há no nome de Jesus, pela autoridade de embaixador de Cristo. Aonde houver, meu Senhor, um espírito de cegueira, Senhor, repreende ele agora, Pai, e traz restauração para a vista dessa pessoa. Espírito de surdez, meu Senhor, liberta agora esta pessoa. Eu repreendo todo mal, meu Senhor. A raiz do problema, aonde houver a raiz desse problema, eu te repreendo em nome de Jesus. Toma o teu lugar diante o sacrifício de Jesus e seja agora curado, seja agora restaurado. Tenha neste momento a tua vida sarada por Jesus Cristo de Nazaré. E repita comigo: eu acredito. E faça neste momento aquele que você não conseguia fazer. Se tem alguém assistindo que não conseguia abaixar, abaixe agora com vontade. Se tem alguém assistindo agora que não conseguia levantar o seu braço, levante com fé. Se tem alguém agora que não conseguia ouvir no ouvido direito, tape agora o esquerdo e tente ouvir. Force agora o seu milagre, porque você já recebeu. Force agora o teu milagre, porque a tua fé vai destravar aquilo que está travado. Aleluia. E diga comigo: obrigado, Jesus. E eu agradeço em nome de Jesus. Tome posse do teu milagre e graças a Deus. Aleluia. Amém. Eita glória. Receba a cura, dê o seu testemunho. Amém. Em breve estaremos divulgando o número de WhatsApp da live Falando do Amor de Deus, para que você possa pedir oração, para que você possa testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida por meio dessa live, né? A gente vai divulgar já essa semana e eu tenho certeza que a gente vai ouvir grandes testemunhos, hein, Lucas? Já dessa live aqui a gente já vai ouvir coisas maravilhosas, tá bom? Então deixe o seu direct também, deixe o seu recado, compartilhe essa live. Na próxima semana, se Deus permitir, estaremos aqui novamente falando do amor de Deus. Amém? E eu, Lucas, Olivaldo, Aleph, Nicásio, todos nós estaremos orando por sua vida durante essa semana, para que você se mantenha firme na fé, sabendo que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você pede. Amém? Fica com Deus, até o próximo programa, que acontece no próximo sábado, às 20 horas, falando do amor de Deus.
Estamos chegando ao final de mais uma edição da live Falando do Amor de Deus. Até o nosso próximo encontro, no próximo sábado, quando estaremos mais uma vez propagando o Evangelho, propagando o amor de Deus. Compartilhem, inscrevam-se em nossos canais e sejam abençoador, falando do amor de Deus.